está chegando, seja bem-vindo. Bom, então, nós vamos iniciar aqui essa nossa atividade, né? A gente ainda está aprendendo a lidar com essa ferramenta online. Ela tem algumas vantagens e muitas desvantagens, então a gente pede um pouco de compreensão para todos sobre as nossas pequenas limitações que aparecerem no percurso, tá? Bom, então, em nome do PET Ciências Sociais, a gente agradece a presença da professora Júlia. A gente tomou a decisão de começar a realizar encontros com professores que tenham acabado de chegar na universidade, né? Seja porque acabou de chegar porque é um recém-ingresso, seja porque a pessoa está voltando de uma formação, de um pós-doc, né? A ideia é que o professor e a professora possam falar um pouco sobre as suas últimas atividades de investigação, né, que foram feitas e concluídas ou que estejam em andamento. E aí a gente fez o convite para a professora Júlia, que é uma das nossas colegas mais recém-chegadas, né, há menos tempo, e ela aceitou prontamente, nós ficamos muito contentes com isso, e estamos todos bastante ansiosos para saber um pouco sobre como foi, né, a investigação dela, a pesquisa que ela fez ao longo do processo do doutorado, não é isso, Júlia? E agora eu vou só passar, então, a palavra para o petiano Lucas, para ele fazer uma breve introdução sobre a professora, tá? E, novamente, agradecer muito, muito a participação de Júlia e de todos que estão aqui presentes. Lucas? Oi, Camila. Estão todos me ouvindo bem? Certo. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer também a participação da professora Júlia, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. E eu vou estar aqui mediando a apresentação da professora junto com a professora Camila. Vou fazer uma pequena, breve apresentação do currículo Lattes da professora Júlia, só mesmo para a gente conhecer um pouco da formação acadêmica dela. A professora Júlia é adjunta do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA, recentemente, desde 2019, a professora me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que sim. É mestre e doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, USP, e fez graduação em bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Atua nas seguintes áreas de pesquisa: História e Teorias Antropológicas, Expressão Artística e Experiência Social, Antropologia, Arquivos e Museus e Religião e Materialidades. Então, eu vou estar passando a palavra para a professora Júlia, ela vai ter aí um tempo de 40 a 45 minutos para ter a fala dela. Um horário também, esse tempo também é flexível, a professora pode ficar à vontade para fazer seus apontamentos, e logo em seguida a gente vai estar abrindo para perguntas para quem está aqui com a gente. Você pode estar se inscrevendo aqui no chat, está botando seu nome, e aí depois a gente pode, se a pessoa quiser, sentir à vontade, abrir o microfone e fazer a pergunta para a professora Júlia. Então, professora Júlia, pode ficar à vontade, qualquer coisa, estamos aqui. Oi, gente, vocês estão me ouvindo bem, né? Só me dê um joinha, tá bom. Então, gente, obrigada, queria agradecer, né, a Camila e aos petianos e petianas que me fizeram esse convite. Eu fiquei super contente, né, porque, como o Lucas acabou de dizer, né, eu tô na UFMA desde setembro do ano passado, então tô completando 1 ano agora de universidade. Só que com essa coisa do coronavírus, né, infelizmente, a gente não pôde dar aula esse semestre, esse último, então, na verdade, eu dei só 1 semestre de aula, muito, assim, conheço poucos alunos ainda, então também é uma oportunidade super legal para mim, né, de conhecê-los e de que vocês me conheçam também, já que, enfim, pretendo passar, né, a dar mais aulas a partir do semestre que vem presencialmente, assim, acho que não sei se no próximo semestre, né, mas em breve, então acho que é uma oportunidade super legal, estou super contente,
né? E a ideia é contar um pouco para vocês do meu doutorado, né? Eu terminei o doutorado também em 2019, em fevereiro de 2019, então recente, né? Terminei o doutorado recentemente, na verdade. Eu fiz o concurso depois que eu defendi a tese e eu, de fato, apresentei poucas vezes a tese ainda, né? Eu ainda estou, enfim, colocando essa tese no mundo e produzindo alguns resultados, mas é uma pesquisa recente, relativamente recente, né? Que eu comecei, na verdade, eu fiz o doutorado em 5 anos, eu comecei ele em 2012 e terminei em 2012, gente, não, desculpa, 2014 e terminei em 2019, tá? Então, assim, a gente quando vai falar de pesquisa de doutorado, a gente se empolga porque é muita coisa, né? São muitos anos de pesquisa. Então, se eu me alongar demais, vocês me avisem, Camila, você controla meu tempo aí. Mas, enfim, então o que eu trouxe para vocês foi um pouco uma apresentação para contar um pouco como foi o meu processo de pesquisa na tese, né? Então, eu vou colocar uma apresentação para vocês irem me acompanhando, tá certo? Peraí só um minutinho, e para eu ir me lembrando também das coisas. Eu vou só... Deixa eu colocar aqui, peraí. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Eu vou só colocar o PDF numa janela inteira para melhorar aqui a visualização. Só um minutinho. Ixi, agora não tá aparecendo. Que estranho. Peraí. Eita. Será que eu tenho que colocar... Gente, essa coisa online, vocês têm um pouco de paciência, porque, né, a gente tá aprendendo. Deixa eu colocar a tela inteira para ver se funciona. Peraí. Júlia, eu não consegui colocar do Microsoft online outro dia na aula. Aconteceu isso. A apresentação. Deixa eu mexer aqui, ver se melhora. Peraí. Ver se eu consigo. É porque se ele não estiver ocupando a tela toda aqui, vocês vão ver, tipo, um negócio trocado. Peraí. Deixa eu ver se agora dá certo. Haja paciência, né, gente? Peraí. Ó, agora acho que vai dar. É porque é um PDF, vocês estão vendo? Alguém me diz com a voz, gente, estão vendo? Porque eu tô... Estão, né? Não tô vendo, não. Não? Começou a aparecer agora. Apareceu, professora. Apareceu Apareceu, agora sim, agora sim. Não, tá, porque Sim. ou eu vejo a apresentação ou eu vejo vocês. Espera que eu vou botar vocês numa tela aqui, que eu tenho uma segunda tela, para assim é mais fácil. Aí, ó. Eu tenho uma tela lateral aqui, tá vendo que eu tô virada, aí eu consigo ver a apresentação na frente e vocês do lado. Então tá, vamos começar. Então, é bom tirar a imagem, a câmera, para não cortar, para não ficar muito carregado. Quer que eu tire a câmera? A sua câmera, a tua câmera, Tá. deixa só essa daí, é melhor. Peraí, deixa eu ver. Pronto, melhorou? Tá ótimo. Tá bom? Então tá bom. Então vamos lá. Na verdade, eu botei esse título, Haiti Popular, Imagens e Objetos em Circulação, entre Arte e Antropologia, que é um título próximo ao da tese, né? A tese se chama Haiti Popular, Saberes Antropológicos e Artísticos em Circulação, né? Então é o seguinte, é uma tese sobre o Haiti, né? Eu não sei o quanto vocês todos, né, estão familiarizados um pouco com a história do Haiti, né? Então eu coloquei aqui o Haiti, uma breve cronologia. Enfim, é um país que tem uma história super complexa, né, gente? Enfim, eu não recupero a história haitiana em sua totalidade na tese, mas é mais para a gente ter uma noção, né? Aqui o Haiti, né, onde ele está situado aqui no Mar do Caribe em relação aos outros países caribenhos, né? E aqui é um mapa mais aproximado do Haiti, né? Com a capital, Porto Príncipe, aqui, né? Aqui as cidades ao sul, mais importantes, e ao norte. Enfim, essa cronologia é uma cronologia extensa, né? Mas vale destacar, primeiro, né, a colonização haitiana, né, pela França, e a introdução do sistema de plantation nessa região, né? Que foi um sistema que é o mesmo que foi adotado na colonização portuguesa, né, no caso do Brasil. Então, esse sistema que era baseado, né, numa lavoura canavieira, enfim, no latifúndio, lavoura canavieira e trabalho escravo, né, que marcou aí o Haiti
foi conhecido como a Pérola das Antilhas, né? Era a colônia de maior rendimento para a França nessa época, né? No século XVIII. Depois a gente tem a Revolução Haitiana, que é muito, enfim, muito emblemática, né? Porque a primeira revolução conduzida pela população escravizada que a gente tem, enfim, notícia, né? Uma revolução extremamente marcante. E que vai gerar a independência do país, o primeiro país a se tornar independente nas Américas, né, em 1804, e abolir a escravidão. Depois o Haiti vai sofrer uma série de embargos econômicos, né, dos Estados Unidos especialmente, mas de outros países também, da França, enfim. E depois a gente tem uma história, já no século XIX, século XX, marcada por uma instabilidade política muito grande, né, por uma série de sucessões de governos, enfim, que se foram se alterando, né, muitos, enfim, golpes políticos, etc. A gente não vai entrar muito nisso, mas, enfim, é mais para situar vocês aonde está a minha pesquisa, né. Depois a gente tem essa crise, enfim, só para citar, né, essa crise nos anos 90, né, em que a ONU vai interferir e a MINUSTAH vai entrar no país, o Exército Brasileiro, né, isso está muito em pauta hoje em dia, enfim, nesse momento que a gente está vivendo, né, porque as figuras que conduziram essa missão no Haiti são figuras que estão no governo, né, no atual governo, enfim. Tem várias críticas a essa missão, enfim, é um assunto que está na ordem do dia, né. E depois a gente tem o trágico terremoto de 2010, né, não sei se vocês se lembram, que matou por volta de 2,5 milhões de pessoas, uma tragédia impressionante, né. Mas, enfim, só para situar, a pesquisa que eu conduzi no Haiti, ela diz respeito a um momento específico da história haitiana, né, que são os anos 40. Então, é um momento de transição, que a gente teve, antes disso, uma ocupação militar norte-americana no país, né, de 1915 a 1934. Então, os Estados Unidos saem do país em 34, e há, digamos assim, um respiro democrático e um momento da história haitiana muito marcado por uma ideia de modernização, né, por uma esperança no sentido de produção de políticas progressistas, né, da entrada de negros no governo, né, porque antes da ocupação norte-americana você tinha uma sucessão de governos mulatos, como eles chamavam, né, que eram governos de figuras da elite crioula haitiana, e nesse momento você tem uma espécie enfim, de projeto progressista em jogo, né, nesse momento que eu estudei. E que depois, e o momento logo depois, é um momento que começa uma ditadura que durou, enfim, muitos anos, né, de 57 a 86, que foi a ditadura dos Duvalier, também uma ditadura muito conhecida, né, e muito violenta, né, com exércitos paramilitares, chamados Tonton Macuts, e, enfim, então esse momento ele é um momento de transição, ele está entre, né, uma ocupação norte-americana militar, né, e a emergência desse projeto ditatorial dos Duvalier. Então, só para situar um pouco, né? Então, gente, vou passar para o próximo. Aqui, eu fiz mais ou menos um resuminho, difícil de fazer, mas fiz, sobre a pesquisa, né? Então, qual que era a pergunta que eu fazia, né? Qual que era a pergunta, o que eu queria entender, né? Eu queria entender de que forma o Haiti, né, se tornou interessante para os antropólogos, né, para os olhos dos antropólogos e dos artistas, né, especialmente os franceses e os estadunidenses, né, que são, enfim, as duas metrópoles, vamos dizer assim, haitianas, culturais e econômicas, né, na metade do século XX, que era um momento também, a gente estava no pós-guerra, né, então havia toda uma concepção de antropologia que estava mudando nessa época, né, que tinha a ver com a produção do que a gente chama de uma antropologia aplicada, né, de projetos engajados, né, então o Haiti aparece como um local de interesse etnográfico nessa época, e eu queria entender como que isso se deu, né, e como que essa região se posicionava nos debates antropológicos daquela época, né, e por fim, qual foi a imagem produzida sobre aquele lugar a partir da circulação de antropólogos e artistas naquela região, né. É importante dizer aqui que também essa pesquisa foi conduzida por mim depois do meu mestrado, né? E no mestrado
eu fiz uma pesquisa sobre o Michel Leiris, que é um antropólogo francês um pouco lado B, assim, não tão conhecido, né? E o Georges Bataille, que é um filósofo. Então, eu estudei um pouco como que eles trataram a noção de sagrado, que é uma noção clássica na antropologia, né, durkheimiana e tudo, e como que eles trataram a noção de sagrado dentro de uma associação que envolvia artistas, surrealistas. Então, eu já vinha desde o mestrado tentando entender um pouco como que a teoria antropológica, especialmente nesse caso a francesa, né, lidava com essa relação entre arte e antropologia, né? Então, o Leiris, na verdade, eu descobri esse interesse pelo Caribe, especialmente pelo Haiti, porque eu descobri algumas viagens que o Leiris, esse antropólogo que eu estudei no mestrado, fez para essa região, para as chamadas Antilhas Francesas, né? Haiti, Martinica e Guadalupe. E aí eu fui atrás, enfim, dessas viagens que o Leiris fez para o Caribe e descobri um outro antropólogo francês também pouco conhecido, mas muitíssimo interessante, que se chama Alfred Métraux, que é um antropólogo que passou um tempo no Haiti por conta de uma missão que ele coordenou da Unesco na região. A Unesco que nasceu em 1946, né? É uma instituição do pós-guerra. Então, eu fui seguindo, digamos assim, os passos do Métraux pelo Haiti e fui descobrindo toda essa rede de circulação de pessoas, de objetos, de ideias que aconteceu ali naquele momento específico, né? Então, também, digamos assim, que eu cheguei no Haiti via esses antropólogos franceses, né? E aí, chegando lá no Haiti, eu descobri mais um monte de relações e de projetos, de coisas que estavam acontecendo ali naquele momento. Então, com relação ao método, né, eu fiz uma pesquisa histórica, né? Se a gente for enfim, caracterizá-la mais genericamente, né, foi uma pesquisa realizada com documentos, né, depositados em 12 acervos, né, localizados no Haiti, na França, nos Estados Unidos e no Brasil. Na verdade, eu fui a acervos no Haiti e na França. Esses acervos dos Estados Unidos, alguns, eu pedi os documentos e eles me mandaram, eu não tive nos Estados Unidos meus acervos, e no caso do Brasil, foi um acervo específico que eu consultei, que eu fui, que foi o acervo do Pierre Verger, que fica em Salvador. Pierre Verger, que era um antropólogo e fotógrafo, né, muito interessado, enfim, nas religiões de matriz africana no Brasil, imagino que vocês já tenham ouvido falar, né, e então eu tive mesmo um contato mais próximo com os acervos haitianos e franceses, né, porque eu fiz também um período de doutorado sanduíche na França, fiquei lá 1 ano, e lá eu tive tempo de visitar os acervos, né? Dentre esses acervos, os que eu consultei com mais afinco foi o acervo do Métraux, esse antropólogo francês que eu acabei de falar. Na verdade, ele é franco-estadunidense, né? Depois ele ganha a cidadania norte-americana, porque ele passa muitos anos trabalhando nos Estados Unidos, né? Ele é um antropólogo que tem uma particularidade, né? Que ele transitou entre o universo da antropologia francesa e da norte-americana, que não é uma coisa exatamente comum, né? Então, ele tem um trânsito muito interessante. E então, eu consultei os acervos dele, né? Então, toda a documentação de diário de campo e de tudo que ele tinha, né, guardado sobre esses 2 anos que ele passou no Haiti, eu consegui olhar com muita calma, enfim, e mexer nessa documentação. Depois, no Haiti, eu me concentrei na documentação de 2 instituições. Uma que se chama Bureau d'Ethnologie, que era uma espécie de museu etnográfico nacional, e a outra documentação é de um outro centro de pesquisa e produção artística que se chamava Centre d'Art, Centro de Arte, né? Então, que eu vou falar mais um pouco depois, né? Que foram as instituições que organizaram os capítulos da minha tese, né? Então, foi uma pesquisa histórica, porém uma pesquisa histórica de inspiração etnográfica, como eu gosto de dizer, né? Por que de inspiração etnográfica? Porque eu exercito um olhar, né, muito aproximado para a produção dessas ideias e da circulação desses objetos nos anos 40, né? Então, eu não olho para essa produção de fora, né, pensando assim que ela é produto de um contexto, né, como seria um olhar que a gente chama assim, mais sociológico para a produção artística, né? Eu estou olhando junto ali com aquelas pessoas, é como se eu tivesse dado a mão, eu gosto de dizer assim, que eu dei a mão para o Métraux e fui andar pelo Haiti junto com ele.
Então, eu estou olhando muito, além de olhar muito de perto, né, eu estou procurando compreender as ideias e a produção dessas relações naquele contexto de produção, né, e não a partir de um olhar de hoje, digamos assim, de um olhar dos vencedores, né, a gente pode chamar assim, né, porque a história contada, uma coisa é eu contar a história que eu vi, né, a partir de um olhar de 2020, outra coisa é eu ir ali no corpo a corpo junto com aquele material, procurando entender o que estava colocado ali, né, porque o que acontece quando a gente faz pesquisa assim, é o risco da gente olhar para aquilo como alguma coisa antiquada, ou fora de moda, ou a partir de toda a crítica que já foi feita, né? E aí, se eu olho para aquele universo, a partir de toda a crítica que já foi feita, eu não preciso, digamos assim, eu já tenho a resposta, né? Então, eu fui olhar, digamos assim, com um olhar generoso, né? E levando a sério aquilo que aqueles sujeitos, né? Aqueles cientistas, artistas, homens de política estavam fazendo naquele momento, né? E que naquele momento era absolutamente inovador, enfim, se a gente for olhar hoje, a gente vai ver que é uma discussão super datada, né, que a gente já, enfim, já fez milhões de críticas, né, mas o que a gente ganha se a gente olhar para aquilo, né, para esse universo, a partir das categorias que aquelas pessoas estão construindo, né, então, nesse sentido que é um trabalho de construção etnográfica, né, com documentos. Então, alguns vão chamar isso de eu coloquei antropologia da antropologia, história da ciência, etnografia histórica nos arquivos, né? Porque esses são rótulos que aparecem, né? Para denominar esse tipo de trabalho que eu fiz, que é um tipo de trabalho não muito comum em antropologia, mas cada vez mais presente, e há uma série de pessoas fazendo isso e discutindo isso, né? Mas, enfim, eu não gosto de usar nenhum desses rótulos, mas, na verdade, é tudo isso, né, também. Porque quando a gente trabalha com documento, a gente tem que sempre pensar também nas condições de produção desses documentos, né? Então, tem um trabalho tanto de narrativa, de construção e de junção desses documentos, de uma construção narrativa, né, que permite articulá-los, quanto tem uma preocupação sobre as condições de produção dessa documentação, né? Com os próprios arquivos, né? Que também é muito interessante. Então, eu botei essas duas frases aqui, né? O passado é um país estrangeiro, que é uma frase do Lowenthal, que é um geógrafo norte-americano, né? Que eu gosto muito, né? Que é a ideia da gente pensar o passado como alteridade, né? Porque a gente costuma pensar em antropologia um espaço como alteridade, né? Então, a distância, ela é dada geograficamente. Mas e se a gente pensar, né? Essa distância metodológica que a gente precisa, né? Como uma distância temporal. O que acontece, né? Se a gente olhar para o passado como um outro mundo, né? E uma outra expressão que é da Merlin Stratton, que é uma antropóloga, né, inglesa, contemporânea, né? Assim, não tanto mais, mas muito lida contemporaneamente, que a Merlin Stratton, ela vai dizer, né? Que enfim, a gente precisa fazer uma etnografia do outro, né? Mas a etnografia das formas ocidentais de conhecimento, ela é tão importante quanto a etnografia das formas não ocidentais de conhecimento, né? Porque essas formas ocidentais de conhecimento, quando a gente entende elas, né? A gente entende muito também sobre como esse outro foi projetado. Então, na verdade, a minha pesquisa, ela é uma pesquisa sobre como o Haiti foi imaginado, né? Nesse momento. E como que essa imagem, ela é uma imagem persistente até hoje, né? São imagens que persistem no tempo. Né, imagens que são mobilizadas até hoje. E aí eu pus aqui algumas conclusões, né, que tem a ver com a construção dessa ideia de cultura popular, ou do que eu chamei na tese de Haiti popular, né, que é um termo que eu uso sempre em itálico, porque ele é um termo nativo, vamos dizer assim, ele é um termo daquela época, né, que tem vários problemas, inclusive, né, porque a gente pode fazer uma crítica desse termo, que é um termo que engloba uma série de coisas, uma série de heterogeneidades, né? Mas que era o termo usado naquele momento para aglutinar uma série de coisas que se queria evidenciar ali, né? Especialmente um pertencimento africano, né? Dos objetos enfim, e de uma imagem do Haiti, do que seria o Haiti, né? E um pertencimento camponês, né? Então, essa imagem do Haiti popular, né, eu vou dizer, ela vai estar ancorada na valorização e na circulação transatlântica, então na viagem, né, nessas viagens das pessoas, das ideias e dos objetos e das imagens ditas etnográficas e artísticas.
advindas, especialmente da religião voodoo, né? Que é, enfim, a religião de matriz africana praticada no Haiti, mas que é uma religião de muita amplitude, né? No seguinte sentido, a gente chama de religião, mas é mais que religião, né? São práticas cotidianas, são formas de conhecimento, né? Que eram extremamente demonizadas, né? Antes dos anos, enfim, até os anos 30, 40, haviam campanhas de perseguição ao voodoo, né? Operadas pela Igreja Católica. E a partir desse momento, o voodoo vai ter uma mudança de tratamento, né? Vai haver uma valorização da religião como uma espécie de marca identitária do país. Então, há uma mudança no sentido de que eles se tornam objeto de interesse científico e estético, né? Tanto para os estrangeiros quanto dentro do próprio Haiti, né? Então, a circulação desses objetos, ela é extremamente importante para a gente entender como que essa imagem do Haiti popular, desse Haiti, digamos assim, folclórico, é construída, né? Então, uma outra questão, né, é que essa imagem foi construída, a pesquisa mostra, né, como ela foi construída em colaboração, né, entre antropólogos, curadores, burocratas, políticos e artistas haitianos e estrangeiros. Então, há toda uma circulação de profissionais, de pessoas, né, também que produz isso que eu estou chamando de Haiti popular. E aí, peraí, gente. Pronto. E aí, assim, o meu interesse mais central na tese é identificar essa circulação, né, de pessoas, de ideias e de projetos de instituições, de visões do que seria um museu, do que seria, né, enfim, as práticas museológicas, o que seria arte, o que seria uma arte genuinamente haitiana ou não, né, o que seria a religião voodoo, uma série de ideias que estão em trânsito, que estão sendo construídas ali naquele momento, né. E aí eu escolhi 3 patamares de observação, né, que me permitiam ver essa circulação de imagens, pessoas, objetos, né, em jogo na construção desse ideário, né, do Haiti popular. E esses 3 patamares foram 3 projetos de instituições que eu acompanhei. Então, porque a gente precisa achar um lugar para olhar, né? Quando a gente fala em circulação, a gente tem que se agarrar em alguma coisa para a gente poder ver como que essas coisas estão circulando, né? Então, o que eu fiz foi eleger 3 projetos institucionais, né, de instituições que estavam sendo construídas no Haiti, e que em todas elas havia uma circulação de pessoas em comum, né? E havia um desejo muito grande de produzir um repertório de objetos e imagens que representassem um Haiti específico, né? E um Haiti que vinha, digamos assim, ele vinha em oposição a uma outra imagem que se tinha do país, especialmente durante aquela ocupação militar norte-americana que eu contei para vocês, que era uma imagem muito depreciativa, né, de que era um país, havia uma ideia de que o voodoo, né, a religião era uma religião demoníaca, né, os filmes de zumbi dos Estados Unidos, né, foram construídos a partir da visão desses soldados americanos sobre o voodoo, né, então havia toda uma visão de que o Haiti era um local de barbárie, né, uma visão construída após a Revolução Haitiana, né, uma tentativa de inclusive, operar uma desvalorização do país, da região, né, enfim. Então, foi um momento muito importante de construção de uma imagem do Haiti que se opusesse a essa ideia de barbárie, né. Então, essas 3 instituições que eu escolhi foram o Bureau d'Ethnologie, que é um museu etnográfico nacional, que é criado em 1941, por um antropólogo haitiano que se chama Jacques Rouman, que é um pensador super importante do Haiti. Um museu-biblioteca que estava dentro dos quadros de um grande projeto de educação de base que a Unesco fez no Haiti entre 48 e 49, que foi conduzido pelo Alfred Métraux, esse antropólogo que eu falei que eu dei a mãozinha para ele para fazer a pesquisa, né? Então, ele estava à frente desse projeto, que foi um dos primeiros projetos da Unesco, né? E depois, por fim, a construção do Centre d'Art, que é esse centro de arte
que era uma escola e uma galeria de artes haitianas, e que fundou um movimento de arte, né, que a gente conhece como arte naif ou arte popular, né, que são pintores, especialmente, que se tornaram célebres em função das pinturas que faziam e de um pertencimento, né, ao que se chamava na época essas camadas populares. Eles não tinham educação formal e eram figuras que, então, foram valorizadas por isso, né. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês agora, a partir dos capítulos, um pouco do material que eu manipulei, que eu acho que é legal mostrar, né, os documentos e tal. Então, eu vou mostrar um pouquinho o material que eu manipulei, né, não vai dar tempo de entrar em todas as questões que eu desenvolvi na tese, mas é mais para vocês terem uma ideia, né. Então, o meu primeiro capítulo, que é sobre o Burro de Etnologia, né, se chamava Materialidades Voodoo e o Museu do Burro da Etnologia. Então, na verdade, eu acompanhei como que esses objetos, né, que eram objetos vinculados à religião voodoo, eles foram alvo de perseguição, né? Então, tem esse trecho aqui do Alfred Métraux, que é do livro dele. O Métraux, ele tem um livro, que é o livro mais conhecido sobre o voodoo haitiano, né? Se chama O Voodoo Haitiano. E é um livro de sistematização da religião, assim, é um livro ele foi publicado em 58, mas em função das pesquisas que o Alfred Métraux, ele fez no Haiti nos anos 40, que é justamente esse momento que eu estou acompanhando, né? E nesse livro ele conta, né, na introdução, que ele foi impelido a fazer essa pesquisa no Haiti por conta dessa perseguição que havia com relação ao voodoo, né? Então tem esse trecho, né, que ele vai dizer que ele viu uma pilha de objetos, né, chamados de objetos supersticiosos, né, que eram objetos de culto, objetos, enfim, cultuados em altares voodoo, etc., e que eles estavam empilhados esperando para serem queimados, né, porque havia, nesse momento, né, quando ele chega no Haiti, em 1941, que é a primeira visita dele, havia uma campanha muito forte, né, essa era a terceira campanha de superstição contra a religião, enfim, e aí um dos atos mais importantes era essa queima de objetos, né? Então, ele vai dizer, é preciso a gente estudar o voodoo antes que ele acabe, né? Havia uma ideia de que essas religiões iam acabar, ou que esses objetos a gente ia perdê-los, né? As pessoas iam perdê-los. Então, que era preciso guardar aquilo, né? Que era preciso estudar aquilo, né, para ter um registro daquilo e guardar esses objetos, né? Então, a partir dessa campanha de superstição é que nasce a ideia de se criar uma instituição voltada para guardar esses objetos, né? Para cuidar desses objetos. Então, aqui a gente tem um desenho do Métraux e uma foto, né, que ele faz. Essa foto é de um altar voodoo e o desenho também. Então, eles começam, né, esses pesquisadores, a desenhar, a fotografar, a produzir uma série de documentos, né, e de inventários, de estudos sobre o voodoo, e especialmente sobre os objetos, né. Então, eu identifiquei, no caso do trabalho do Métraux, esse interesse, né, e depois ele vai, aqui a gente tem o desenho, esse desenho aqui, e aqui o desenho no chão, né, de um vevé. Os vevés são esses desenhos gráficos, né, que normalmente são feitos nos santuários, né, nos terreiros, para a gente usar uma homologia aqui com o candomblé, né, eles são desenhos rituais, né, eles tanto representam as divindades voodoo, quanto eles têm uma função de puxá-las, digamos assim, de fazer com que elas desçam, né, para a terra. Então, são desenhos lindíssimos, enfim, que depois se tornam uma espécie de fetiche, assim, das artes internacionais, porque eles saem do chão, vão parar nas páginas de livros, e depois eles vão parar em bandeiras, né, que são as bandeiras voodoo, que são comercializadas até hoje, enfim, depois posso tentar mostrar uma imagem também. Então, todo esse universo pictural, né, e de objetos do voodoo vão ganhar um outro estatuto a partir desse momento, né? E vão parar nessa instituição, que é o Museu do Burro de Etnologia, que é uma instituição também criada em 1941 pelo Jacques Roumain, que era uma figura que se tornou muito próxima ao Métraux quando ele vai para o Haiti, né?
Então, eles têm alguns relatos de conversas deles, né, sobre a construção dessa instituição, sobre, assim, a motivação para se construir um museu propriamente etnográfico no Haiti, né, que guardasse, então, esses objetos vinculados a essa cultura de matriz africana e ao pertencimento camponês, enfim, objetos de cultivo, de pesca, né, coisas que a gente vê também no Brasil, né, aqui no Maranhão especialmente, né, esses museus chamados museus de cultura popular, né. Aqui a gente tem esse documento, é um documento do primeiro boletim eles tinham um boletim, né, uma espécie de revista da instituição, e essa é a contracapa do primeiro boletim, né, e aqui a gente vê que esse carimbo, né, ele tem um tambor assotor, que é esse tambor aqui, que é o mesmo tambor que o metrô desenha, é um desenho que está dentro do livro sobre o voodoo haitiano, e é também um tambor analisado pelo Jacques Rouman, que é esse fundador da instituição, no primeiro estudo que sai, vinculado ao Bureau d'Ethnologie, né, que é um inventário dos rituais de entrada e saída do tambor, né, dentro de algumas práticas voodoo. E aí o Jacques Rouman, né, ele vai escrever um texto nesse primeiro boletim sobre o que ele acredita, de como ele acredita que deve ser o museu, né? Então ele vai dizer, o museu é, antes de tudo, um organismo social e pedagógico. Cada vez que for necessário, o aspecto estético será sacrificado pela necessidade pedagógica, né? Então, havia uma ideia, nesse momento, de que os museus etnográficos, eles seriam museus de ciência, não museus de arte, né? Então, havia todo um discurso sobre a produção dos museus que envolvia olhar para esses objetos como objetos de interesse científico, né? Então, a gente vê como que esses objetos, essas imagens, esses desenhos, né, eles vão oscilar, digamos assim, entre um lugar de serem entendidos como objetos científicos e depois também como objetos estéticos e artísticos, né? Então, um pouco também na tese, eu procuro trabalhar com esses deslizamentos, né, como que os objetos são ora entendidos como objetos científicos, no sentido de que eles são prova da existência de uma prática social, que era alguma coisa que nessa época era muito forte nas instituições museológicas estrangeiras também, né, especialmente europeias, e depois como que eles também podem ser apreendidos como objetos artísticos em função do seu valor estético, né, eles circulam tanto no campo da ciência, quanto eles circulam no campo, digamos assim, das artes, né? Então, isso também é uma coisa que está presente no meu trabalho, né, da tese. Então, a construção desse tipo de ideia de um museu, enfim, voltado para o conhecimento científico, as peças como espécies de vestígios de uma cultura que está em desaparecimento, né, tem muito a ver com a construção de alguns museus, especialmente do Museu do Homem, né, que é um museu francês, onde o Jacques Rouman estudou, né? Ele estudou junto com o Paul Rivet, que era um dos fundadores do Museu do Homem, e aqui a gente tem dois tipos de vitrine, né, que foram concebidas para estarem no Museu do Homem, que eram as chamadas vitrines de síntese e vitrine padrão, né? Essa de síntese seria uma espécie de síntese da cultura, né? Ela deveria ter pequenos elementos que remetessem a uma ideia de todo da cultura, né, de uma cultura. E a vitrine padrão, ela era temática, né, então havia, sei lá, agricultura, então era uma vitrine de agricultura. E os museus eram organizados a partir dessas categorias, né, então tinha toda uma estética também de museu de ciência, né, essas vitrines, os objetos todos catalogados, com etiquetas, né. Depois a gente vai ver todo um debate que vai desconstruir essa ideia de que apenas os objetos etnográficos deveriam ser contextualizados e os objetos de arte não, né? Então, há todo esse debate transposto, digamos assim, para o museu haitiano, né? Então, o que eu procurei ver também foi como que essas ideias circularam, né? Então, como que as concepções de museu que estavam em voga naquele momento, né? Especialmente no caso da França e do Haiti, né? Que havia uma circulação muito grande entre esses antropólogos haitianos que iam estudar na França e voltavam, né, sobre como a concepção de museologia e do próprio objeto etnográfico ela é transposta para o caso haitiano, né. E aqui a gente vê algumas imagens de dentro do museu, né, são poucas as imagens que existem de dentro desse museu lá no Haiti, e essas são imagens de uma performance, né, de dança também de dança vinculada, Yanvalu se chama, né, é uma dança
enfim, também de matriz africana, vinculado ao voodoo, e aí a gente vê uma apresentação de 2 bailarinas e uma plateia que assiste, né, porque, na verdade, o Burro Tecnologia, além dele ser um museu, né, ele era também uma espécie de local de encontro, onde iam estrangeiros assistir essas peças de teatro, né, e tudo mais. Então, a gente vê um pouco a imagem de dentro do museu, né, que era um museu relativamente pequeno, mas que tinha um trânsito muito intenso de estrangeiros, né. Nesse momento, no Haiti, durante os anos 40, muitos estrangeiros, célebres artistas, antropólogos e outros passaram por ali, né. Havia também, é importante dizer, um fluxo de pessoas que estava saindo dos Estados Unidos, porque no pós-guerra, né, estava voltando do exílio. Então, muitos europeus se exilaram nos Estados Unidos e estavam voltando e passaram pelo Caribe, né? Então, há uma rota, um trajeto que passa pelo Caribe, né? E traz para o Haiti, para a Martinica, uma série de intelectuais e de artistas que vão também produzir todo um imaginário a respeito dessas regiões, né? Um imaginário, enfim, com seus exotismos envolvidos, né? Com a produção de uma série de exotismos também envolvidos aí. Aí no capítulo 2, não sei porque que ficou esses 2 quadradinhos aqui, gente. No capítulo 2, eu vou trabalhar um pouco esse projeto da Unesco no Haiti, né, que é um projeto piloto de educação, né, de educação fundamental ou educação de base, como era concebida na época, e que eles vão propor a construção do que eles chamam de uma biblioteca-museu camponesa, né? Então, uma biblioteca que seria um museu e uma biblioteca que seriam fundados em uma região rural, né, que é essa região aqui de Marbial, sul de Porto Príncipe, né, porque eu não disse, mas o Burro de Etnologia e o Centro de Arte, que é o último capítulo, eles estão na capital, em Porto Príncipe, né. Essa biblioteca-museu havia um desejo, né, de instalá-la em uma região completamente, né, rural, aqui na região de Marbial, né. Então, era um projeto muito ambicioso, que, na verdade, não chegou a ser implementado, né? Mas o que eu fiz foi acompanhar toda a documentação desse projeto da Unesco no Haiti. Dessa vez, a documentação estava, enfim, depositada nos arquivos da Unesco, né, que fica em Paris, lá na França. E aí, eu acompanhei um pouco os anseios, né, e as ideias que estavam em jogo na produção de alguma coisa que naquela época era inteiramente progressista e nova, né, que era a ideia de produzir uma instituição museológica no interior do Haiti, né, e numa região extremamente pobre, com problemas de infraestrutura gravíssimos, enfim. Então, né, aqui a gente tem o projeto, né, então essa é uma reportagem de jornal sobre a ida do metrô, que é chamado aqui de Mr. Unesco, né, para o Haiti, e o começo do projeto, né, que envolvia a construção de uma escola, de um hospital, desse museu-biblioteca, né, de uma série de programas de assistência social. Aqui é o metrô e a equipe dele, né, porque aí ele vai para o Haiti, ele recruta lá no Haiti, enfim, pesquisadores e pessoas, inclusive, vinculadas ao Burro de Etnologia. Nessa foto a gente não tem o nome, esse aqui do meio é o metrô, mas a gente não tem o nome da equipe dele, né? Enfim, que também é alguma coisa super típica, né? A gente sabe o nome do antropólogo branco, mas não sabe, né? Não há registro de quem são essas outras pessoas, né? Que é, enfim, extremamente sintomático da produção de conhecimento dessa época, né? Aqui eles já em Marbial, né? Eles já em Marbial, essa região onde o projeto ia ser implementado. O projeto, no fim das contas, assim, vira um grande engodo, não se consegue implementar quase nada por conta de brigas políticas que envolviam o governo haitiano e a Unesco, né? Mas ele é um projeto muito emblemático do que a Unesco concebia como sendo antropologia aplicada, né? Do que se concebia como sendo museologia naquela época, né? Enfim, e a escolha do Haiti para a realização desse projeto é uma escolha política, né? Que eles acordam que o Haiti seria o melhor lugar para se fazer esse projeto, digamos, seria um modelo para futuras aplicações do projeto, numa conferência da ONU, né? E, na verdade, quem indica o Haiti é o próprio governo haitiano, né? Que entendia que a vinda da Unesco poderia ser interessante para o país, inclusive em termos de uma divulgação internacional do Haiti, de turismo, enfim.
Então, por isso que essa região é escolhida, né? Aqui a gente tem um extrato de um documento, que é um documento que versa sobre a instalação dessa biblioteca. Aqui a gente tem até uma planta, né, da biblioteca museu. Aqui teriam 2 mesinhas, aqui são as estantes, tá vendo? Então havia todo um projeto de concepção dessa biblioteca museu, vinculado também ao que eu estava dizendo antes, né, a uma ideia produzida nessa época de que os museus deveriam ser instrumentos educativos, né? Então, que havia todo um programa de alfabetização vinculado à produção dessas instituições, né, nessa região, que era uma região rural. Então, os museus, eles tinham que ser auxiliares nesses programas, eles deveriam auxiliar os programas de alfabetização, né, dessa população, dessa região. Então, aqui a gente tem um museu de Cleveland, que se chama Museu da Saúde, né, nos Estados Unidos, que era uma espécie de modelo museológico para essa biblioteca, museu lá de Marbial, né, que era uma ideia de que o museu seria uma sala de aula, né, havia todo... Então, nesse projeto também tem uma figura que é muito importante, que é uma bibliotecária que se chama Yvonne Odon, que ela era bibliotecária do Museu do Homem lá em Paris, e ela vem para o Haiti para produzir esses materiais educativos vinculados aos museus, né, então esses desenhos, né, uma série de cartazes educativos, né, que ficariam em exposição nesse museu. Aqui a gente tem algumas imagens que foram produzidas, né, a partir desse projeto em Marbial. Então havia também todo um repertório de imagens que estavam sendo produzidas, né, sobre a vida camponesa, a casa camponesa, né. Aqui a gente tem um pilão, né, sobre os objetos. Essa aqui é uma mesa posta, né. Então havia um estudo sobre esse universo camponês dos objetos, né, que tinha a ver com a produção desse museu, né, e desse imaginário e dessa ideia que se fazia do que seria o camponês haitiano, né. Aqui a gente vê um cartaz produzido já no contexto desse projeto também, que está escrito em crioulo haitiano, né, Anu Apranli Kaikri, que quer dizer, como se fosse, é uma frase como se fosse assim: vamos aprender a ler e escrever, né. Então aqui a gente já tem também os desenhos dos camponeses, né, que são desenhos baseados nessa pesquisa que foi feita lá pelo Metrô e essa equipe. Provavelmente esse cartaz foi feito nesse ateliê que a Yvonne Odon, que é essa bibliotecária que eu falei, ela realizou naquele momento, né? Ela chegou a realizar ateliês de produção de cartazes, de produção de exposições educativas, né, que não chegaram a ser concretizados, né, porque o museu não foi feito no final das contas, mas que, enfim, dizem muito sobre digamos, essa concepção de antropologia aplicada, né. Havia uma ideia de que era preciso estabelecer esse repertório de imagens em diálogo com os camponeses também, né, que eles, enfim, havia ateliês de desenho, coisas desse tipo, para que as imagens fossem produzidas da maneira mais fidedigna possível, né. E aí, por fim, no capítulo 3, eu vou trabalhar essa outra instituição, que se chama Centre-d'Art, né, que se chama o Centre-d'Art e a Pintura Popular Haitiana. Eu mantive o nome das instituições tal como elas são, enfim, escritas e como elas aparecem na documentação. Preferi não traduzir, né, porque, enfim, para manter um pouco como que eles dizem, né, mas aqui a gente poderia chamar de centro de arte, né, o bureau de etnologia é mais difícil, né, escritório de etnologia é um pouco estranho, né, então eu preferi manter. Mas aqui a gente vê essa instituição que nasceu em 1944, vejam que são todos projetos da década de 40, né, o Museu Etnográfico é de 41, o projeto da Unesco é de 48, 49, e o Centro de Arte é de 44. Então, é muito interessante, porque você vê a circulação as questões que estavam em jogo eram questões que se reverberam nesses 3 projetos, né? E as pessoas, né, que estão em jogo na produção dessas instituições também circulam entre elas. Há uma circulação muito grande de ideias, de pessoas, de projetos, né, em torno dessas 3 instituições. Por isso que eu escolhi elas, no sentido de que elas me ajudavam a mostrar esse fluxo, né? Então, aqui são os pintores do Centre-d'Art. Essas 2 fotografias foram tiradas pelo Pierre Verger. O Pierre Verger, ele era amigo do Alfred Metrô, né?
Então, ele vai ao Haiti fazer uma viagem em 1948, a convite do Métraux, porque o Verger, ele era um grande estudioso, né, das religiões de matriz africana, ele tinha um interesse muito grande pelo que a gente chama, né, dessas reverberações afro-americanas, né, que é a ideia que está muito presente na antropologia norte-americana desse momento também, né, que é a ideia de que enfim, era preciso encontrar os traços, né, africanos nas Américas, que é um projeto, né, muito, enfim, estabelecido, consolidado por um antropólogo americano que se chama Herskovits, né, também um antropólogo que está muito presente na história haitiana, né, o Herskovits, ele fez uma pesquisa no Haiti em 1937, e ele também, enfim, tinha uma troca de correspondências com o Métraux, né, esses antropólogos todos eram leitores do Herskovits, né, e aí o Verger tinha muito interesse também em entender, digamos, essas correspondências afro-atlânticas, né, essas correspondências entre as religiões africanas e as religiões africanas nas Américas, né, como que há nessas mudanças, né, nessas novas reconfigurações, como que elas se correspondem, digamos assim. Então, o Métraux convida o Verger para vir conhecer o Haiti e conhecer um pouco do voodoo haitiano, ele vai e eles frequentam esses lugares, né? Então, ele fotografa o Centre d'Art, tem fotografias muito interessantes, né? E aqui eu acompanhei, né, as primeiras exposições dessa instituição, porque essa instituição foi criada no sentido de se pensar, de se produzir uma arte que seria genuinamente haitiana. Né? Então, é uma instituição que leva os artistas haitianos, digamos assim, para expor nos Estados Unidos, na Europa, né? Então, que produz programas de exposição para mostrar essa arte haitiana fora do Haiti. Mas, a partir de 1945, começa um movimento, especificamente, que vai salientar o que eles chamam de pintura popular, né? Ou pintura naif, como queiram, né? Que era esse trabalho desses artistas chamados autodidatas, né? Que alguns deles, inclusive, eram, no caso do Hector Hippolyte, que é esse artista que está aqui nesse catálogo, né? Que é o artista mais célebre, assim, muito célebre haitiano, né? E o Hippolyte, ele era um Ugan, né? Que é em crioulo haitiano a palavra para sacerdote, né? Ele era um sacerdote voodoo. Então, ele fica muito conhecido em função também desse pertencimento dele ao voodoo, porque ele, digamos assim, ele concentra essa representação do Haiti popular, né, que se queria projetar naquela época. Então, eu vou acompanhar um pouco a produção dessas primeiras exposições, né, esses são 2 catálogos, esse é a primeira exposição do Centre d'Art que acontece em Porto Príncipe, e essa é uma exposição do Hippolyte nos Estados Unidos, em 48, né, já uma exposição só dele. Aqui a gente tem essa é uma primeira pintura dessa leva, desses artistas chamados populares, que é uma briga de galos, e essa pintura é a primeira pintura que é comprada pelo Museu de Arte Moderna de Nova York, né, nos anos 40, para compor a coleção de arte moderna. Né? Então, há também, nesse momento, toda uma, digamos assim, incorporação pela arte moderna desse tipo de produção, né? Um interesse muito grande das vanguardas modernistas nesse tipo de produção, o que faz com que essa produção, ela ganhe um espaço, ela ganhe, digamos assim, muita circulação fora do país, né, e ajude a construir uma imagem, né, exótica, digamos assim, do Haiti, mas num outro sentido, não mais no sentido da barbárie, digamos assim, né, mas no sentido de uma espécie de bucolismo, né, ou de uma religião encantada, né, digamos assim, quando a gente fala em exotismo, né, a gente tem sempre os 2 lados da moeda, né, ou pende para uma coisa muito depreciativa ou uma coisa muito romântica, né, então tem uma coisa, nessa apreensão moderna, há uma espécie de romantismo vinculado a essa produção, né, artística. Então, esse é o Jean Chenet, uma frase dele, que é o diretor assistente do Centre d'Art. Bom, na tese eu vou trabalhar um pouco também com as correspondências, né, como que esses diretores do Centre d'Art, eles mesmos vão construindo discursos a respeito dessas pinturas, né, que fazem com que elas sejam, enfim, apreendidas de uma determinada maneira. Então, ele vai dizer, né, esses pintores são, em sua maioria, jovens haitianos de todos os caminhos da vida, estudantes, comerciantes, soldados e artesãos,
que viram pouca arte, mas cuja visão criativa é tão fresca e intensa que eles têm um desejo irrepreensível de pintar aquilo que veem e sentem, né? Então, uma visão absolutamente romântica, assim, no sentido de que é como se eles fossem artistas naturais, né? E que a arte deles, então, fosse completamente desprovida de constrangimentos didáticos, de constrangimentos, né, formais. Então, há todo esse discurso envolvendo essa produção, né? Aqui a gente vê o Breton, o André Breton, que é um dos fundadores enfim, é o líder, né, do movimento surrealista, e ele vai a Porto Príncipe, ao Haiti, em 45, e se encanta pelo trabalho desses pintores, especialmente do Hippolyte, né, que é esse artista que eu acabei de dizer, que era um sacerdote voodoo, né, e aí ele vai projetar o Hippolyte para o mundo, vai convidar o Hippolyte para uma exposição grande em Paris, e tudo, né? Aqui tem um trecho ele tem um texto sobre o Hector Hippolyte num livro dele sobre pintura surrealista, e aí ele vai ler o Hippolyte como uma espécie de surrealista, né? Então, há toda uma leitura, um pouco para salientar assim, essa leitura moderna desses pintores, né? Então, de novo, é um trecho dele, enfim, que ressalta, digamos assim, esse caráter sobrenatural da obra do Hippolyte, né? Que valoriza, digamos assim, o fato dele ser um sacerdote voodoo, né? Enfim, que tem a ver com a valorização que o surrealismo fazia, né? Dos sonhos, do maravilhoso, né? De uma dimensão não racional da produção artística, né? Então, que casa muito bem com a proposta surrealista. Aqui a gente vê duas pinturas de dois dos mais célebres pintores do Centre-d'Art, né? Essa aqui é do Hippolyte, chama La Reine Congo, então é uma figuração de uma das divindades voodoo, que se chama Erzuli Dantor, que, enfim, o Hippolyte, ele faz muito essas figuras com anjos, né, porque o voodoo é isso, é uma religião de matriz africana, mas que tem uma série de elementos, né, católicos, protestantes, inclusive, uma série de figurações dessas divindades, né, como os santos católicos, como é no Brasil um pouco, né, assim, a gente tem esse tipo de mistura, né. Então, aqui é uma Erzuli Dantor, e aqui é uma pintura de um pintor do norte do Haiti, do Cabo Haitiano, que se chama Philomé Aubin, que pintava muitos eventos políticos, né? Então, essa pintura dele é a mais famosa porque ela é a pintura da chegada do Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, quando acaba a ocupação militar no Haiti. E esse quadro, ele manda, quando ele fica sabendo da inauguração do Centre-d'Art, ele manda esse quadro para o diretor, que da época, e ele passa a figurar entre esses artistas chamados da ala primitiva, ou da ala popular, né? Enfim, o trabalho deles é maravilhoso, gente, isso é muito interessante, né? E aqui tem um último slide, que nesse capítulo eu analiso um pouco mais especificamente o trabalho do Hippolyte, que é esse pintor Gauguin, né? E, na verdade, eu analiso um pouco como ele próprio se torna uma espécie de objeto, né? Há uma objetificação da própria figura dele, né? Do próprio rosto dele. Tanto que quando ele morre, essas fotos são do Verger, né? O Verger estava em Porto Príncipe no dia da morte do Hippolyte. O Hippolyte morre muito cedo. Ele morre no auge da carreira, quando ele começa a expor fora do Haiti, quando ele começa a ter algum tipo de notoriedade, ele morre, né? Então, eles fazem essa máscara do rosto dele e tem uma série de relatos dizendo que, então, essa máscara vai figurar junto com as pinturas nas exposições. Então, há toda uma ideia de que a própria figura do Hippolyte, ela circula junto com as pinturas, né? E ela se torna uma espécie de imagem emblemática do Haiti, né? Aqui é um trecho do diário de campo do metrô, em que ele vai dizer que ele vê o Hippolyte morto, e ele diz, sua máscara mortuária tem uma curiosa qualidade de objeto, né? Aí eu exploro um pouco essa dimensão do Hippolyte como um objeto, né? Como um objeto em circulação, nesse sentido de produção desse imaginário sobre o Haiti, né? Um imaginário fundado sobre essa ideia, uma certa ideia de raiz africana, né? Que tem a ver com o voodoo, e com pertencimento camponês, enfim, com o tipo de produção que ele fazia, né, os trabalhos artísticos e tudo. E aí, para finalizar, que eu já falei demais, né, gente, eu coloquei algumas contribuições que eu acho que a tese traz, né, de maneira bem ampla, né. A primeira delas enfim, colaborar para desconstruir e complexificar a produção de essencialismos e estereótipos sobre o Haiti, né.
Então, é um trabalho que mostra um universo extremamente rico de produção cultural e de produção intelectual no Haiti, né, que vai muito contra uma certa imagem midiática que está sempre em voga, né, que é uma imagem de escassez, de caos, de fracasso, né, de pobreza, né, esse tipo de imagem, né, que a gente escuta o tempo todo, repetidamente. Então, a tese, ela procura mostrar um momento de muita, enfim, de muita vida cultural, e, enfim, que faz parte da história haitiana, que a gente conhece muito pouco, né? A gente conhece muito pouco a história haitiana em geral, especialmente esse momento, né? Porque quando a gente olha para a história haitiana, normalmente a gente olha ou só para a Revolução Haitiana, né? Ou só para esse momento de caos político, né? De desastre, enfim. Então, é um momento da história política haitiana, da história do Haiti, muito rico em termos de produção de imagens, de projetos arrojados, de coisas que para a época eram absolutamente novas. E, por exemplo, essa produção dessa biblioteca no museu, né, numa região rural, um projeto... Havia toda uma produção envolvendo o modernismo, né? Enfim, não para dizer que o modernismo é maravilhoso, mas no sentido de que havia uma potência ali muito grande que raramente a gente olha, né? Uma outra contribuição que é interessante, né, é que a tese, ela descortina, então, os calorosos debates internacionais do pós-guerra, né, marcados pela atuação de instituições como a Unesco e seus projetos de antropologia aplicada, né, que são instituições que hoje a gente conhece com muita, enfim, a gente já tem na nossa cabeça, né, que são instituições que existem, tudo, mas que eram instituições absolutamente novas nessa época, que estavam propondo coisas muito diferentes, né, para aquele momento, que vinham numa leva de combate ao racismo, né, de combate ao etnocentrismo, muito forte por conta dos traumas da guerra, né, do nazismo, etc. Então, a tese mostra um pouco esse espírito desse momento, né, e o intenso trabalho de estrangeiros no Caribe, né, que passa nesse momento a se configurar como uma região de exploração etnográfica, né, porque, na verdade, há uma transição também nesse momento de uma antropologia, digamos assim, mais colonial, no sentido de que voltada para sociedades primitivas, ditas primitivas, né, e para os países, enfim, de onde os antropólogos saíam, os países, as colônias, né, e esses estados nacionais, essa antropologia produzida, né, a gente tem outros exemplos, mas, assim, essa antropologia produzida nessa interface entre digamos assim, que estava entre as sociedades primitivas e as metrópoles, né, desses países que, enfim, que eram países urbanos, mas também rurais, né, começam a aparecer mais, né, a ficarem mais fortes nesse tipo de pesquisa, né. Então, o Caribe passa a aparecer como um local um objeto, né, de estudo dos antropólogos e tudo. E a tese também mostra um pouco essas políticas museológicas da época, né, que buscam articular os campos da antropologia, da educação e das artes. E uma última contribuição, uma contribuição do ponto de vista teórico-metodológico, né, que eu já tinha falado, que é esse exercício de articular um olhar aproximado da antropologia com análise histórica de documentos e fontes, né, mostrando o vigor de uma perspectiva etnográfica diante de materiais históricos, né. Esse olhar de dentro, digamos assim, né, que é um olhar que a antropologia permite, né, esse olhar tradutório, essa atenção às categorias, né, a categoria de popular é uma categoria muito importante na minha tese, né, não porque eu compre essa categoria, mas para entender como ela foi construída, né, e como que ela é tão importante até hoje, né, na produção de classificações, né, e como que é uma categoria que tem uma série de limites, né, assim, super complicada, que produz uma imagem, né, que produz estereótipos, etc., mas que a ideia era entender como que ela foi construída para o caso haitiano, né, que é um caso que ilumina uma série de outros casos, né. Eu vou parar por aqui, gente, porque eu posso ficar falando durante 3 horas dessa tese e vocês vão enjoar. Então, acho que eu já falei muito, e enfim. Então, aí, deixa eu parar de compartilhar. Peraí. E aí, queria ouvi-los um pouco, enfim. Acho que eu falei um pouco rápido, mas eu não consegui ler o chat enquanto eu estava falando, tá, gente? Acho que é isso. Voltei. Oi, Júlia, muito obrigada. Nossa, foi muito, muito legal, muito interessante. Eu estava muito curiosa sobre o seu trabalho, né? Gostei demais da apresentação.
Eu estava acompanhando o chat aqui e a gente estava mais preocupado aqui com a presença, né, para a gente cadastrar no site do evento, que a gente está ganhando essa experiência aí da atividade, essas partes burocráticas, né, das atividades. Eu vou inaugurar aqui as perguntas, né, e aí para, se outras pessoas, assim, quiserem comentar, pode escrever pelo chat ou abrir o microfone, tá, pessoal? A gente está com uma turma aqui que tem 20 pessoas presentes, então acho que dá para fazer essa abertura aqui de microfone mesmo. Júlia, assim, são questões, é uma questão mais geral e uma mais pontual, né? Eu acho que eu vou começar pela pontual, que é bem simples. Eu fiquei querendo saber mais mesmo sobre essas concepções de museu pedagógico e artístico. Você comentou que isso sempre está em questão, que são vários debates envolvendo, e eu fiquei com essa curiosidade mesmo. Como que isso se configura, assim, nesse debate teórico como um todo, sobre os museus, e lá no Haiti em particular, né? Você desenvolvesse um pouco isso sobre o que você trabalhou nesse primeiro capítulo da tese. E como que é o quadro hoje também lá a respeito disso? Qual é a força que essas instituições que você estudou têm hoje em dia? E com essa curiosidade. E a mais geral que você foi falando ao longo da sua fala, né, em alguns momentos, e é isso, né? Como você comentou, a gente não tem esse conhecimento sobre Haiti, é sempre muito pontual, a partir de questões muito quase idiosincráticas, às vezes, né? Ou nem tanto, porque eu acho que teve um grupo aí recente, né, estudando Haiti dentro da antropologia, então a gente acaba tendo contato, mas ainda é muito pequeno. E não tem como a gente ouvir a fala e fazer os paralelos o tempo todo com o Brasil, né? Como que também se transformou a concepção sobre as religiões afro-brasileiras, como os intelectuais tiveram um papel muito importante sobre isso. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse paralelo, mais especificamente, e já abrindo aí a deixa para você comentar sobre a sua proposta de pesquisa atual, que eu imagino que possa fazer essa ponte. Né? Eu estou aqui, fiquei imaginando. Então, era isso que eu queria que você explorasse mais um pouco. Camila, a gente respondo você ou faz blocos? Professora Júlia. Diga. Eu queria sugerir, assim, que fosse 2 perguntas, duas pessoas perguntam, e aí eu abro novamente para que cada um faça, tudo bem? Então, a Camila fez a pergunta, eu vou pedir que o Diego faça a sua pergunta também, para que a professora responda. Olá, bom dia. Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Diego, né? Sou do 4º período de licenciatura em Ciências Sociais e também sou bolsista do programa PET Ciências Sociais. A minha dúvida, ela gira em torno de um processo de ligação da metodologia com um pouco de conhecimento nosso brasileiro, né? Ela é a seguinte, como é que a sua metodologia, professora Júlia, de aproximação do museu com pessoas e imagens, ela pode contribuir para nós brasileiros, no nosso entendimento de história, memória e narrativa de alguns processos nossos históricos. Bom, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu respondo então, gente? Legal. É bom 2, porque eu acho que as perguntas também se conectam, né? Então, acho que é interessante. Acho que eu vou conseguir responder o Diego a partir de uma pergunta que a Camila me fez também. Então, Camila, sobre a coisa dos museus, dessa distinção, né, dessa oscilação, digamos, e desse deslizamento, né, entre uma concepção de museu mais etnográfico, mais científico, voltado para uma compreensão pedagógica, digamos assim, essa noção dos objetos como vestígios, né, e para uma noção do objeto como objeto artístico, né, é muito interessante, é um debate que eu acho fascinante, na verdade, porque há uma transição, né, ali nos anos, com a pós-modernidade, todo esse questionamento, né, que a gente vê acontecer no campo da antropologia a partir dos anos 80, mais ou menos, né, a gente tem todo um questionamento da posição dos museus etnográficos, né, porque os museus etnográficos, eles são, enfim, primeiro, produtos coloniais,
né? Porque eles são museus que eles acontecem em paralelo, digamos assim, aos museus de belas artes. Então, assim, esses objetos dos outros, eles não são colocados nos museus clássicos de belas artes, eles são colocados nos museus etnográficos, né? E os museus etnográficos são museus de ciência, enquanto a produção de objetos nossa, né, era ocidental, digo assim, era uma produção de arte, né? Por que esses objetos não são arte? Então, há toda uma discussão sobre a posição desses objetos. Por que esses museus que guardam esses objetos seriam, então, museus de folclore ou museus de cultura material, cultura popular? Por que eles estão na chave da cultura e não são arte, né? Então, há todo um debate que passa a acontecer em torno da classificação desses objetos, né? Então, eles vão passar a ocupar, a partir dos anos 80, de todo um debate com os curadores de arte, né? Que é um debate que está sendo feito agora, né? Que continua acontecendo, né? Há um trabalho muito clássico do Alfred Gell, que é um antropólogo que eu gosto muito, né, das artes, que é um artigo que ele tem, né, que ele vai explorar, que se chama Rede de Vogel, né, ele vai explorar uma exposição de arte que foi curada pela Susan Vogel, que era uma antropóloga, em que ela vai colocar uma rede de pés rasante junto com arte contemporânea, né, e aí ele vai um pouco debater com os historiadores da arte em torno dessa aproximação, porque ele vai dizer: e se a gente pensar o contrário, né? A gente pensar que, em vez que as obras de arte são armadilhas, tais como as redes Zandi, e não o contrário, né? E não a rede Zandi, digamos assim, vai vir a reboque da arte, mas o contrário. Se a gente botar a arte a reboque da rede de caça Zandi, o que acontece, né? Então, por isso que o uso do termo materialidade eu gosto, porque ele é um termo que consegue dar conta, digamos assim, da diversidade dessas classificações, né? E mostra como que esses objetos, essas imagens, elas estão em disputa, né? Digamos assim, em termos de suas classificações, e elas são, ao mesmo tempo, ciência, arte e religião, né? Nesse caso. Então, são objetos que eles são isso, eles são ciência, mas eles também são arte, eles também são religião. Então, porque essas categorias, elas não dão conta de abarcar a complexidade desses objetos, né? Mas, por muito tempo, eles foram classificados como objetos científicos, como vestígios de uma cultura, né? Então, há todo um imaginário produzido em torno desses objetos que dá, digamos assim, uma classificação subalterna a esses objetos, né? E a gente, por que isso tem a ver com a nossa... Com hoje em dia, com o Brasil, né? Assim, tem tudo a ver. Na verdade, assim, respondendo a pergunta do Diego também, né? Como que a gente compreende isso no Brasil? A gente tem uma série de exemplos, porque esse processo também aconteceu no Brasil, né? Então, a gente tem uma transposição desse tipo de pensamento, desse tipo de categorização que foi feita, enfim, na Europa, naquele momento, para dentro de outros estados nacionais, porque o Estado nosso, ele reproduz esse tipo de classificação, né? Então, a gente tem as grandes artes e a gente tem as artes folclóricas, que é uma espécie de... como se fosse uma espécie de arte subalterna ou apenas um vestígio de cultura. Então, eu vou no Museu de Cultura Popular aqui, né, que tem a ver com a minha nova pesquisa, que eu estou querendo... Enfim, estou agora com 2 bolsistas, que a gente vai estudar os museus de cultura popular aqui no Maranhão. Então, assim, como que essas classificações se dão, né? Eu vou lá no museu, os objetos eles estão colocados nesse lugar de representantes da cultura. Mas eles poderiam estar no museu de arte, tranquilamente. Depende de como eu concedo o que é arte e o que não é, né? Então, esses deslizamentos, assim, eles são muito interessantes, eu acho, né? Porque eles mostram que esses objetos, eles são muitas coisas. E, às vezes, eles nem são objetos. Porque a própria noção de objeto, né, requer uma compreensão de que há um objeto e há um sujeito, né? E dependendo do tipo de construção de conhecimento que é diferente da minha, aquele objeto é um parente, aquele objeto é, enfim, um espírito, aquele objeto, né? Então, assim, como que a partir de uma perspectiva, né, mais contemporânea da antropologia, que procura não estabelecer esse tipo de ruptura, a gente pode repensar esse universo das coisas, né? A partir dessas classificações, assim. Não sei se eu te respondi, mas eu acho que o debate teórico tem a ver com esse tipo enfim, de questionamento, né? Que vem sendo feito, enfim, desde o pós-modernismo até atualmente, né? E eu acho que o caso haitiano é um caso que tem muitos paralelos com o Brasil, é inevitável, na verdade. Havia, inclusive, um projeto, né, nesse livro do Metrô, que é esse aqui, ó, só para mostrar para vocês. Esse aqui, o Voodoo haitiano, tá vendo? Infelizmente, ele não está traduzido para o português ainda, né? É um livro que só tem em francês.
mas é um livro muito interessante, porque ele vai um pouco sistematizar a religião, enfim, tudo, né, as divindades, um jeito assim, um pouco careta, né, mas que tem a ver com essa época, que era rituais, mito, né, tudo divididinho, mas ele, inclusive, propõe como projeto, né, no final desse livro, que depois haja, então, um projeto comparativo, que basicamente compararia o voodoo haitiano ao candomblé no Brasil, a santeria cubana, né, que são as sociedades de maior, enfim, presença, né, que foram sociedades escravocratas e que tinham, então, essas religiões muito consolidadas, digamos assim, e que haveria, então, um intuito, um ensejo de comparação entre essas religiões. Na verdade, o próprio Pierre Verger também entra um pouco nesse lugar, né? O Verger estava aqui, mas ele estava extremamente interessado em conhecer essas outras religiões de matriz africana, e havia um projeto, né, que tinha a ver também com essa pauta que o Herskovits, esse antropólogo americano, coloca, né, que é o nascimento ele propõe o nascimento de uma antropologia afro-americana, né, que então estaria atenta ao que ele chama de sobrevivências africanas nas Américas, né, nesse momento. Então há há um projeto comparativo mesmo em jogo, né, que coloca o Brasil dentro desse circuito, digamos. Talvez o paralelo mais evidente com esse universo que eu estudei, né, seja alguns terreiros de candomblé em Salvador, né, que se tornaram também espaços que recebiam artistas estrangeiros, intelectuais, havia todo um circuito das religiões afro-americanas, né, que esses intelectuais percorriam, esses intelectuais estrangeiros, e que produziu também toda uma imagem estética sobre essas religiões, né, toda uma construção muito estética também, né, enfim, produções, representações, né, gráficas, vídeos, fotografias, toda uma produção imagética também, que tem a ver com essa pauta de estudos que estava em jogo nessa época, né, que passa a aparecer nessa época. Quanto a como estão essas instituições hoje, né, eu tive no Haiti para fazer a pesquisa em 2016, né, que foram, enfim, 6 anos pós-terremoto, né, que é muito pouco perto do estrago que o Haiti sofreu, uma coisa muito brutal. Então, assim, as instituições, por exemplo, o Centre d'Art é uma instituição ainda muito importante no Haiti, esse centro de arte, né, ele ainda é uma escola de artes, ele ainda é um lugar de formação, ele ainda é um lugar de venda de trabalhos, é um lugar muito importante. Quando eu cheguei lá, eles estavam começando a reconstruir, porque eles perderam muita coisa, então o material de arquivo estava todo num container, assim, que ficava do lado de fora. Eu trabalhei numa situação super precária, assim, do lado de uma bibliotecária que ia me passando o material do lado de fora. Então, assim, ele estava num processo de reconstrução. Hoje eu sei que a Unesco comprou não, mas assim, subsidiou, vai fazer vai digitalizar o acervo e tudo, mas assim, são processos muito lentos, né? Teve um outro acervo que eu fui para pesquisar um acervo específico, que era o acervo de uma antropóloga haitiana, autodidata, que se chama Odette Menesson Rigaud, que era uma figura que aparece em todas as pesquisas de antropólogos no Haiti, e o acervo dela eu não tive acesso, porque simplesmente era uma biblioteca que estava encaixotada desde 2010. Porque é isso, diante do tamanho do problema, o problema dos acervos não é um problema prioritário, né? Então enfim, uma situação super complicada, acabou que eu não consegui ver esse acervo e fui levada para outros, né? Mas o Bureau de Etnologia também ainda existe lá, é uma instituição importante, né? Esse projeto da Unesco, não. Esse projeto, ele realmente foi um projeto que ele tinha uma envergadura muito grande, mas ele foi ruindo, assim, institucionalmente. É até interessante de acompanhar, porque você vê acompanhar um projeto que não deu certo também é uma coisa interessante, metodologicamente, né? Assim, dizendo para os alunos, né? É interessante. É produtivo a gente pensar por que uma coisa não foi para frente, né? Digamos assim, a gente em pesquisa antropológica toda hora lida com isso, né? Você vai para um lugar querendo achar uma coisa, não tem outra, né? Então, o que você faz? O fracasso também diz muito sobre o próprio projeto, né? E sobre o que você está pesquisando. Então, acho que nesse sentido foi interessante essa pesquisa sobre a Unesco, né? Sobre esse projeto da Unesco lá. E acho que é isso, né? Acho que o Diego perguntou essa coisa de como compreender no Brasil. Acho que tem a ver com essa nova pesquisa que eu estou propondo fazer, né? Que envolve
enfim, que envolve pensar um pouco a produção dessas instituições no Brasil. Eu acho que aqui no Maranhão, aqui eu vim parar aqui e foi uma coincidência muito feliz na minha vida em termos de pesquisa, porque, primeiro, que o Maranhão tem tudo a ver com Haiti. É uma região super caribenha em vários aspectos, em termos enfim, da colonização, de como né, a lavoura godoeira, né, a presença muito massiva dessa economia de plantation. Então, historicamente, há uma produção sócio-histórica muito, muito próxima, né? E isso se reflete na produção cultural, digamos assim, né? Isso se reflete no tipo de objetos, no tipo de relações que foram produzidas aqui e que também são muito parecidas, né? Então, e essas instituições, quer dizer, aqui no Brasil, isso acontece depois, né? Eu creio que não foi nos anos... não foi nos anos 40 que essas instituições apareceram. Mas veja que elas não são muito diferentes. Assim, o tipo de enquadramento classificatório é muito parecido, né? O que se chama de cultura e arte popular é um guarda-chuva que cabe muita coisa, né? O que são essas coisas? Então, dá para a gente fazer um exercício antropológico e uma série de instituições dessas, né? E uma série de discursos históricos que são absolutamente persistentes, que informam políticas públicas, né? Que estão aí, enfim, circulando na boca das pessoas, né? Essa ideia de cultura popular, ela é uma ideia de senso comum absolutamente estabelecida, né? Então, o que acontece se a gente questionar ela, né? Então, um pouco essa ideia. E no Brasil, acho que tem muito espaço para esse tipo de pesquisa, né? Muito espaço. Acho que tem crescido. E há pesquisas, enfim, nesse sentido muito interessantes, como a Camila falou, né, também houve nos últimos anos um aumento de pesquisas de brasileiros fora do Brasil, que era uma coisa que não acontecia muito, né, uma coisa que tem a ver com incentivos que a gente viveu, né, infelizmente agora estamos nessa situação, mas assim, a gente viveu durante um tempo no Brasil um incentivo à pesquisa muito grande que permitiu que antropólogos saíssem do país, como eu fiz, né, e aí houve uma série de pesquisas, né, a gente até tem eu organizei um dossiê que saiu agora na revista Vibrant, depois eu mando para vocês, sobre antropologia no Caribe. Quer dizer, uma série de pesquisas que foram feitas desde o Brasil no Caribe, que não era uma coisa comum, né? Havia mais pesquisas de franceses, estadunidenses, né? E o que muda se eu sou brasileira e vou para o Caribe? Tudo, é outro olhar, né? Não é um olhar branco colonizador. É branco porque eu sou branca, mas digamos assim, é de uma outra posição já, né? Porque a gente olha de uma outra posição. Então, é muito interessante, porque esse tipo de pesquisa intra-países, que não são pesquisas feitas de um país, digamos assim, metrópole para uma colônia, você produz outro tipo de circulação de ideias, né? Então, assim, essa experiência de fazer pesquisa no Haiti, ela é muito rica no sentido de que a gente tem muitas coisas para pensar a partir de lá, olhando para o Brasil e vice-versa, né? Então, é uma coisa que é nova, é de 10 anos para cá, sei lá, 20 anos para cá, que a gente tem... E o mesmo para outros lugares, né? Brasileiros que vão fazer pesquisa, enfim, Serra Leoa, enfim, no Peru, né? Em outros, digamos assim, uma nova geopolítica das pesquisas, né? Que é uma coisa muito recente que eu acho que é muito legal, assim, que eu incentivo vocês a procurarem, a lerem, porque eu acho que é muito... A gente normalmente, né, no curso de graduação não tem tempo de ler tanta coisa fora ali do escopo que a gente precisa dar conta, mas como interesse pessoal, acho que é muito rico, né? Até para suscitar outras questões que são também caras a nós, né, a brasileiros. Eu acho que isso é muito, muito legal, assim. Falei demais, né, gente? Falo muito. Tem mais perguntas? Júlia, esse espaço é para isso mesmo, para falar. Você é a nossa convidada, fica à vontade. E muito bacana. Nós temos mais uma pergunta, sim, do Antônio Alejandro. Alejandro? Não sei se ele está ouvindo agora. Olá. Desculpa, aconteceu um problema aqui no meu computador. Mas, enfim, para quem não me conhece, eu sou o Alejandro, eu sou bolsista do PET, eu estou no terceiro período de Ciências Sociais, bacharelado, e, enfim, professora Júlia, é um prazer conversar com a senhora de novo. E a minha pergunta é bastante simples, porque
eu acabei me perdendo um pouco na conversa, e eu não sei se a senhora falou disso, mas eu gostaria de saber quando foi que deu esse clique na senhora de pesquisar o Haiti. Por que o Haiti? Essa é a pergunta. Lucas, tem mais alguma? Ou eu respondo já? Respondo, né? Bom dia, professora Júlia. Eu sou a Larissa, também sou bolsista do PET, eu estou no 7º período, e, na verdade, a pergunta que eu ia fazer, a senhora já acabou, de certa forma, mencionando essa sua última fala, que seria sobre essas dificuldades de realizar uma pesquisa etnográfica em arquivos e utilizando documentos, porque a gente sabe que gera um outro tipo de dado. Eu gostaria que a senhora, se pudesse falar um pouco mais sobre isso. Tá, legal. Alejandro, sua pergunta, né? Porque o Haiti, na verdade, tem a ver com meus interesses de mestrado. Eu acho que eu comentei brevemente, né? No mestrado, eu estudei o trabalho, eu fiz uma pesquisa mais teórica no mestrado, né? Que até virou esse livrinho aqui, ó. Tá vendo? Que é um livro, que virou, o meu mestrado virou esse livrinho, que é um livro sobre a experiência de uma associação, né, que se chamava Colégio de Sociologia, que foi uma associação criada por um antropólogo, Michel Leiris, que é um antropólogo pela qual me apaixonei na graduação. Não sei se vocês já leram esse livro dele, que é maravilhoso, chama África Fantasma, tá vendo? É uma bíblia. Isso aqui é um diário de viagem do Leiris, né? O Leiris ele faz parte de uma missão francesa, né? Uma missão colonial de estudos e pesquisas que aconteceu nos anos 30, na África, né? Eles fizeram uma viagem de uma ponta a outra da África, né? No sentido horizontal, assim. E aí o Leiris escreveu esse diário, que é um diário de viagem, ele escrevia todos os dias nesse diário. Então, ele é uma mistura de um diário, ele é uma mistura, assim, de literatura, com etnografia, com relatos pessoais, é fascinante. Quando eu li esse livro, eu li na graduação com uma professora que me deu uma disciplina que era sobre, enfim, religião, e eu li esse livro e me apaixonei pelo Michel Leiris, e disse, gente, como que ninguém liga para esse antropólogo, ele é maravilhoso, né, assim, muito interessante, ele tem um repertório, uma ligação, né, ele foi do movimento surrealista e tal, e eu comecei a estudá-lo no mestrado, né, aí eu estudei no mestrado como que ele e o Jorge Bataille, que é um outro, ele não é antropólogo, né, o Bataille é uma espécie de pensador multidisciplinar, mas ele é mais encaixado, assim, como filósofo, né, como que eles, em torno de uma associação dessa associação que eles desenvolveram, eles trabalharam a noção de sagrado, a noção antropológica de sagrado, mas numa relação muito forte com a arte política, né? Com movimentos artísticos, com o surrealismo, né? Com os movimentos de vanguarda. E o Leiris, ele depois que eu terminei o mestrado, eu comecei a procurar outros caminhos, né, e tudo, e eu me deparei com essas viagens que o Leiris tinha feito, as chamadas Antilhas Francesas, que eram Martinique, ele fez uma viagem para Martinique, Guadalupe, e para o Haiti, financiado pela Unesco, que havia toda uma discussão da Unesco, nessa época, sobre relações raciais, né, houve um projeto no Brasil, muito grande nos anos 50, que era um projeto de relações raciais, e o Métraux, que é esse antropólogo que depois eu descobri, né, ele trabalhou na Unesco a vida toda, ele era uma espécie de antropólogo aplicado, assim, que era uma coisa que não tinha muito na época, ele era um cara de instituições, né, ele não era um grande pensador, ele estava ali na frente da Unesco, propondo esses projetos interdisciplinares e tudo. Então, via esse projeto que o Leiris fez nas Antilhas pela Unesco, eu descobri o Métraux e descobri, digamos assim, todo um circuito em torno dessa região, né, das chamadas Antilhas Francesas, né, essa sociedade caribenha francófona, que na Martinica tem também uma série de pensadores, o Aimé Césaire, de pensadores negros que aparecem, né, nesse momento, em diálogo com esses artistas surrealistas. Então, era todo um circuito que me pareceu muito interessante, pouco explorado, especialmente no Brasil, né? E aí eu comecei a me empolgar e aí, assim, eu descobri que as Antilhas Francesas era muita coisa, tipo assim, só o universo da Martinica dava uma pesquisa, o universo de Guadalupe dava outra, era muita coisa, e aí como o Métraux passou muito tempo no Haiti, e o Haiti, ele tem
digamos assim, uma centralidade maior nessa discussão sobre afro-americanismos, né, por conta da Revolução Haitiana. Enfim, o Haiti é um país muito, muito importante nesse sentido, né? Eu me encantei e aí fui me embrenhando por aí e decidi ir para lá, fazer essa pesquisa lá e etc. E foi incrível, assim, mudou tudo ter passado um tempo lá, né? Eu não fiz uma pesquisa etnográfica lá, fiz essa pesquisa de arquivo, mas ter ido lá mudou muito. E aí, já respondendo a pergunta da Larissa, né? Por que mudou muito? Porque eu tive contato com arquivos em condições radicalmente diferentes, né? Então, assim, o fato de ter passado por esses arquivos haitianos, né? Mudou a minha visão dos arquivos franceses. Porque imagina, no Haiti eu tive todo tipo de dificuldade, né, para mexer com a documentação, desde conseguir autorização, até ter condições mesmo físicas de trabalhar, né? E na França é o contrário, digamos assim, é uma espécie de império dos arquivos, dos papéis, né? Então, assim, é muito interessante como que também as condições de produção desses arquivos, elas são radicalmente diferentes e elas também limitam o seu trabalho metodologicamente, né? Porque você trabalhar com arquivo é sempre trabalhar com falta, né? Então, assim, você sempre vai ter um pedaço da documentação que você não vai achar, assim, no início, você fica desnorteado, você fala, gente, não tem nada a ver isso aqui uma coisa com a outra. É um volume de informação enorme, e você tem que ir costurando, né? Mas aí é que eu acho que vem a inspiração etnográfica, né? Porque a boa etnografia, ela não é um retrato da realidade, né? A boa etnografia, eu acredito, né? Ela tem um pedaço de realidade e ela tem um pedaço de construção, que é uma construção que envolve, né? A Merlin Strater fala muito isso, né? Do efeito etnográfico, né? O que é o efeito etnográfico? Ele é uma aliança entre aquilo que a gente está, enfim, vivenciando, né, e vivendo na realidade, com um esforço de construção, de ajuste desses pedaços, dessas faltas, né? E o trabalho com arquivo é a mesma coisa, né? A gente tem que ir para lá, você vê aquela documentação, devagarinho você vai fazendo o exercício de construção, lidando com as faltas que o documento... A diferença é que você não pode perguntar nada, né? O documento não te responde, ele é surdo, né? Tem um texto da Olivia Cunha sobre etnografia em arquivo que eu gosto muito, que ela vai dizer isso, né? O documento, a diferença é que o documento é surdo, ele não vai te responder nada. Então, assim, você vai ter que alinhavar, né? E, enfim, ter um exercício criativo também, que é isso, né? Eu não tinha pretensão de escrever uma história no sentido mais corrente, assim, né? De produzir uma história sobre o Haiti. Né? Por isso que não é um trabalho histórico, né? Ele não reflete, digamos assim, a época nesse sentido. Ele é um trabalho de construção com os documentos, né? Que tem o interesse de pensar algumas categorias, né? Algumas categorias construídas, óbvio, historicamente, mas que tem uma série também de faltas, de buracos interpretativos. Então, esse eu acho que é o desafio do pesquisador, né? De construir. E aí eu acho que é um trabalho como qualquer outro, né, de pesquisa. Mas eu gosto muito, eu acho um trabalho muito, assim, eu sou uma fã do trabalho com documento, eu gosto demais, eu acho um trabalho muito instigante, é de uma outra ordem, né, diferente da gente fazer uma etnografia. Mas é muito interessante, né, se a gente exercita esse olhar etnográfico para os documentos, eu acho que a gente produz outro tipo de narrativa, inclusive, né. Porque a descrição etnográfica ela é completamente diferente de uma descrição histórica, digamos, né, mais tradicional. Claro que na história também, aí a gente entra num outro debate, né, na história também você tem diversas historiografias, né, dá para aproximar, eu posso, dependendo da pessoa que lê, ela vai dizer, história, antropologia, isso não importa tanto, né, a questão é mais como que você descreve isso, né, como que você faz o exercício de concatenar, né, aquilo que você está vendo ali, né, nos documentos, o que você tira, o que você deixa, né, aí eu acho que é um esforço de construção dos dados mesmo, né, que você falou, Larissa. Acho que é isso, gente. Respondi vocês? Professora. Opa, Lucas, pode falar. A Lorena Rosa, ela jogou uma pergunta aqui no chat, na verdade, no comentário, ela falou assim, gostaria que a professora Júlia expusesse um pouco mais sobre a aproximação / distanciamento entre arte e cultura popular. Grata. Legal. Um pouco... E aí, Diga. pegando logo já do gancho da Lorena, eu vou lançar minha pergunta que
é um pouco mais simples, que tem a ver com, ela até mais pessoal também, com relação em como a senhora desenvolveu, ou criou, ou construiu essas áreas de interesse que a senhora estuda, tipo, quando eu ouvi falar assim nessa questão da antropologia da arte, etnografia em arquivos, é diferente do que dessa antropologia mais tradicional que a gente vê e que a gente tem mais acesso de primeira. Então, como a senhora construiu interesse nessas áreas de estudo e nesse tipo de trabalho? Legal, obrigada, Lorena e Lucas. Respondendo a Lorena, né? É um pouco do que eu tinha falado com a Camila, né? Essa diferença. Na verdade, assim, isso aí é um campo de trabalho super extenso, né? Mas a diferença da gente tratar um objeto como cultura popular e como arte tem a ver, primeiro, com uma classificação valorativa, num primeiro momento, né? Nesse sentido de que os objetos dos outros são tratados como cultura, né? E os objetos... Isso tem a ver com a própria antropologia, com a forma como a antropologia foi concebida, né? Então, assim, lá no evolucionismo, né? Nos autores evolucionistas, a gente já vê uma discussão sobre se os primitivos, né? Os povos primitivos tinham arte. Porque havia toda uma concepção de que essas populações, elas não eram capazes de produzir representação abstrata, né? Então, tinha uma ideia de que arte quem produzia eram as sociedades ocidentais. Esses outros produziam objetos utilitários, né? Produziam, enfim, potes, desenhos gráficos que não tinham, que não eram capazes de representar, né? Então, isso é uma discussão que vem lá das classificações dos evolucionistas. Com o nascimento da antropologia moderna, né, o Boas tem um livro que se chama Arte Primitiva, em que ele vai justamente se contrapor a esse tipo de ideia. Ele vai dizer, não, todo mundo tem arte, arte é um conceito universal, né? Tanto os ocidentais quanto os povos primitivos são capazes de produzir representação. Só é diferente, né, o relativismo cultural. Eu produzo um tipo de arte, ele produz outro, mas todo mundo, todas as pessoas têm os aparatos cognitivos, né, as qualidades necessárias para produzir representações simbólicas, né, para produzir, enfim, quadros, desenhos, esculturas, né. E aí depois você, com a evolução, enfim, do pensamento antropológico, aí você vai passar a questionar o universalismo da arte, que aí é inverter, é dizer assim, por que talvez os outros não tenham arte tal como a gente concebe arte? Porque aí vai se questionar a própria noção de arte, que implica, o que a noção de arte implica? Um sujeito que vê alguma coisa, que sente alguma coisa vendo aquilo, e alguma coisa que está fora dele, que é vista, né? Então, a própria distinção de sujeito, objeto, espectador, né? E objeto, enfim, como se o objeto tivesse uma essência que o sujeito vai ali identificar, né? Então, aí há toda uma discussão sobre a própria concepção filosófica ocidental que informa a noção de arte, né? Então, vai haver uma tentativa dos antropólogos mais contemporâneos, o Gell, especialmente, o Alfred Gell, de repensar a categoria arte, de ampliar essa categoria, de modo que ela caiba outras concepções entre sujeitos e objetos, outras formas de relação, né, com as coisas, que não envolvem o sujeito exterior à coisa, né? E aí tem muita inspiração nas etnografias melanésias, nas etnografias ameríndias, né, que vão mostrar que o que a gente chama de coisa podem ser outras, enfim, podem ser outras, participar de outras relações, né? Então, tem a ver com isso. Quando a gente chama alguma coisa de cultura material, de cultura popular, a gente coloca aquilo no lugar, digamos assim, num lugar que não é elevado à categoria de arte, como se a categoria de arte não pudesse ser ocupada por essas outras coisas, como se eu não pudesse expor enfim, uma cestaria, um objeto, enfim, que é complexo, né, tecnicamente, junto com uma pintura, né, sei lá, de um artista contemporâneo, enfim. Aí a arte contemporânea também vai discutir isso, né, se de um lado a antropologia está discutindo, a arte contemporânea também está discutindo, porque a arte contemporânea também está quebrando os paradigmas do que seria essa arte mais clássica, né. Então a arte contemporânea se aproxima dessa discussão, né, que é feita pela antropologia contemporânea. E aí a gente tem vários experimentos super interessantes, sei lá, por exemplo, tem uma exposição que aconteceu há pouco tempo, que eu gosto muito, que é uma exposição só de redes brasileiras, né? Então, assim, por que a rede, ela não é um objeto de arte, ela é apenas um instrumento? Ela pode ser também um objeto de arte, né? Então, assim, você
essa divisão, ela serviu para produzir um tipo de distinção, digamos assim, né? Que, enfim, que tem a ver com relações de poder, que tem a ver com uma série de configurações, né? Mas que tem a ver também com políticas, né? Com políticas públicas, né? Na verdade, há uma reificação da noção de popular, digamos assim, necessária para que se consiga um certo espaço, né? Dentro de políticas públicas, né? Que tem a ver com, digamos assim, o que a Manuela Carneiro da Cunha chama de cultura com aspas, né? Quando os próprios sujeitos reivindicam as categorias para poder, enfim, afirmar seus direitos. Então, cultura popular é um termo também importante para a reivindicação de direitos, né? Embora ele carregue toda essa história, né? Então, a gente tem a análise antropológica, ela justamente vai olhar para como essas categorias vão se movimentar, né? Ora elas são categorias de reivindicação política, ora elas são categorias de Estado, ora elas são, né? Enfim, a gente vai abrir essas categorias, né? E daí um pouco da antropologia, a gente conseguir abrir as categorias para a gente ver o que está em jogo, né? Então, a gente não comprar a categoria, né, completamente. Então, um pouco nesse sentido, né? A de arte, a de cultura popular, qualquer que seja, né? E a construção do interesse, Lucas, na verdade, essas coisas são muito, assim, né, também casuais, assim, é isso, eu fui apresentada a esse antropólogo por uma professora, que foi minha professora na FMG, uma figura que foi, enfim, minha primeira orientadora, que eu tenho o maior carinho. Ela é uma figura que estudava na época mais esse campo da religião, que é um campo clássico na antropologia, né? E ela me apresentou o trabalho do Leriz, e eu, enfim, me interessei, porque eu também sempre tive um interesse pessoal nesse campo das artes, sempre gostei muito, sempre acompanhei. E aí eu fui me embrenhando, assim, por esse universo desses antropólogos, digamos assim, que tinham uma relação com as artes, né? E no caso da antropologia francesa, ela é a que tem mais porque o nascimento da antropologia francesa é muito vinculado ao nascimento dos museus, né? Quer dizer, a primeira produção antropológica que acontece na França, ela ocorre dentro do Museu do Homem, né? O Museu do Homem, ele é um espaço de produção antropológica, mais do que a universidade, né? Então, os museus também sempre estiveram muito próximos da antropologia, né? Na antropologia americana também, o Franz Boas, Margaret Mead, eles trabalhavam dentro do Museu de História Natural. Então, há uma aproximação muito forte na própria teoria antropológica, né? Especialmente norte-americana e francesa. A Inglaterra sai um pouco... Tem também, mas é menos forte, né? E no caso da antropologia francesa, há uma produção de um imaginário sobre esses outros muito vinculado aos objetos, né? E as grandes exposições coloniais, né? Que mostravam performance, eles traziam, sei lá, o pessoal de Bali para fazer uma dança ritual. Então, tinha toda uma concepção, porque a colonização francesa, ela é uma colonização cultural, digamos assim. Tem um livro muito interessante que mostra as diferenças entre as colonizações inglesa e francesa, né? E ele vai destacar justamente isso, como a colonização francesa é uma colonização que entra nesse lugar, né? Da cultura, das artes, da língua, né? Então é muito forte. E aí, quando eu comecei a ler o Leriz, e ele se envolveu com surrealismo, tudo, eu fui indo por esse caminho, e aí fui procurando também pessoas que me orientassem, enfim, minha orientadora de mestrado e doutorado também é uma figura que, enfim, ela se chama Fernanda Areias Peixoto, tem um trabalho super interessante sobre antropólogos também, sobre, enfim, a relação entre literatura e antropologia. Então, eu fui atrás também de figuras que tinham esse trabalho, né, que de fato é um trabalho menos, digamos assim, menos classificado como antropologia clássica, né, mas que eu sempre gostei muito também dessa coisa de trabalhar com documento, essa relação entre antropologia, história e arte sempre esteve presente em todas as minhas pesquisas. A primeira pesquisa que eu fiz na vida de iniciação científica foi uma pesquisa sobre religião popular em Minas, né? Então a gente ia, mas aí eu fiz trabalho de campo, né? Que a gente trabalhou com grupos de Folia de Reis, mas veja, já está um pouco nesse campo, nas cidades históricas. Então todo esse imaginário sobre a cultura popular e as cidades históricas já estava presente lá no início da minha vida acadêmica. E aí eu acho que tem a ver com essas casualidades, né, com essas afinidades pessoais também, que a gente vai tendo com os professores que vão passando pela nossa vida, né, e aí a gente também vai se influenciando, vai se envolvendo. Então,
foi meio assim, eu acho. Tem um pouco de casualidade também nessas escolhas, né? Às vezes a gente acha que é uma escolha, assim, mas tem um pouco também, assim, de casualidade, quem passa pelo nosso caminho, né? De como aquilo bate na gente, né? Tem que bater o coração, eu fui atrás, entendeu? Uma coisa meio assim. Espero que tenha respondido vocês, gente. Oi, gente? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que, assim, esses momentos de encerrar sempre são difíceis, né? Que a gente quer saber mais, mas o tempo vai esgotando, né? E eu acho que é um pouco com esse sentimento aqui que eu vou fazer esse encerramento agora. Mas eu acho que é isso, né? Como também a nossa proposta era saber um pouco mais, fica a porta aberta, né? Essa oportunidade, assim, de buscar, divulgar também depois isso para um público mais amplo pelo YouTube, que a gente vai testar aí essa ferramenta também, né? Então, acho que é bacana. É isso, né? A professora Júlia tá aberta, né? Está na UFMA. Ela, agora, pelo e-mail institucional, é muito fácil, que é só a gente colocar o nome da pessoa e aparece lá, nem precisa mais ofertar o e-mail, né? É só colocar e a gente encontra. E eu acho que ficam aí as portas abertas para novos diálogos, né? Para o aprofundamento dessas questões que ela trabalhou. Foi muito bacana, né? Que a gente conseguiu saber um pouco, não só sobre o tema, mas sobre esse processo da pesquisa, essa curiosidade, né? Que a gente sempre tem, como é que a pessoa se aproxima do tema. Isso é sempre muito, muito legal e bem-vindo para os estudantes em formação, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a professora Júlia. Foi muito bacana, assim, esse momento, né? E a gente espera que isso possa ser feito em outras oportunidades também. Né? Não só online, né? Mas também. Oi? Mas também, não só. Como é? Nossa, gente, não, é um sonho, né, a gente voltar a se encontrar, mas vai acontecer. Não, sou eu que agradeço, Camila, todo mundo, assim, é um prazer enorme, na verdade, é muito gostoso também a gente falar um pouco sobre o nosso trabalho, né, a gente que fica, quando a gente está fazendo pesquisa, assim, fazendo doutorado, são muitos anos, a gente fica muito imerso, e aí é bom até pra gente, né, entender o que a gente fez e essa coisa da gente comunicar também, eu acho que dá um sentido também pro que a gente faz, né, que às vezes quando a gente está fazendo pesquisa, parece que a gente está fazendo não tem sentido nenhum, não vai contribuir, não tem lógica, né? É um sentimento que acontece muito. Então, quando a gente verbaliza e mostra, é muito interessante também, né? E com as perguntas excelentes que vocês colocaram, assim, me senti super, enfim, estimulada também a pensar com vocês e agradeço demais, foi um prazer, estou por aí, né? Como a Camila falou, qualquer dúvida, questão, enfim, estou aí por e-mail, espero que em breve já consiga montar um grupinho de pesquisa, então também é isso, vocês fiquem de olho e me procurem, caso tenham interesse, né? Acho que é legal porque cada professor que chega é um novo universo que também se abre, né, para os estudantes e espero, enfim, poder contribuir com a formação de vocês e fico muito contente, tá bom? Obrigada demais por essa manhã juntos, né?